Cruzeiro ganhou. Cruzeiro ganhou. E que jogo bom, hein, Ale? O Internacional, mesmo pressionado, não veio pra se esconder, não. Primeiro tempo em especial deu trabalho, hein, Ale? Foi um jogo bem bacana, né? Bem movimentado e com momentos distintos, né? Você começa o jogo com um Inter mais recuado, com o Cruzeiro indo para cima, conseguindo fazer esse golaço com o Matheus Pereira, né? Que toque diferente, que toque surpreendente, genial, né? Foi uma magia que fez aí o MP10. Faz o gol, mas não desfruta dele, né? Porque 4 minutos depois o Bruno Tabata tira para a perna esquerda, que é a sua boa, e consegue vencer a marcação do Kaique para empatar o jogo. E a partir desse gol, o Inter, que está sem confiança há muito tempo, né? Ele começa a gostar do jogo, né? Iguala o jogo, nivela o jogo. Termina o primeiro tempo bem o Internacional, com mais liberdade para jogar, com uma marcação que o Cruzeiro vai enfrentar daqui para frente muitas vezes, viu, Tiagão? Por quê? Porque sabe-se que o Matheus Pereira e o Caio Jorge são os caras desequilibrantes. Que os jogadores de lado, e aí não é culpa deles, hein? Porque essa é a característica do Wanderson, de jogar pelo lado do campo para fazer essa recomposição, para correr bastante, mas não é um jogador decisivo, um jogador criativo. E o Christian muito menos, porque é um jogador de meio campo que está jogando como atacante. Então, quando eles conseguem marcar de perto, uma marcação cuidadosa em cima do Matheus e do Caio Jorge, você depende muito dos laterais e dos volantes, que não estavam conseguindo jogar, não estavam conseguindo salvar o momento ofensivo do Cruzeiro no primeiro tempo. Começa o segundo tempo e o Inter volta melhor. O Inter volta com essa confiança, com essa organização. A torcida entende que é o momento de fazer algo diferente, porque senão você vai ter os mesmos resultados que você teve nas últimas partidas como mandante. Começa a pedir o Gabigol. E aí que vem, eu acho que a grande mudança de chave, né? A bola roubada pelo William. O William não fazia um grande jogo, mas ele conseguiu uma antecipação sobre o cara que ele estava marcando. Consegue avançar e faz um passe na medida pro Caio Jorge, que sofria a marcação do Richard. A gente viu um desfile de um montão de bom jogador. O Richard não faz parte dessa turma. Ele está muito abaixo do... Não estou falando só do Inter, não. Estou falando do Cruzeiro também. E o Richard não consegue pegar o Caio Jorge, que com um toque de gênio magistral consegue vencer o Rocher. E a partir daí que eu acho que tem um outro ponto para ser destacado, viu, o Tiagão? Porque o Inter mexe de imediato, faz 3 alterações e o Léo Jardim responde na hora. Não como foi contra o Mirassol, esperou tomar o gol para responder. Ele responde na hora. E aí, para mim, acaba de vez com essa história que o Cruzeiro não tem elenco. Ele coloca o Mateuzinho, depois ele coloca o Gabigol, o Eduardo e ainda coloca o Kenji no finalzinho. Pô, você tem no banco Gabigol, você tem no banco Mateuzinho, seriam titulares em muitos times do Brasil. O Eduardo, que tem sido uma peça importante para esse grupo. O Kenji, que é um menino talentoso, muito talentoso. Então acho que o Leonardo Jardim entendeu os recados e fez coisas diferentes e teve respostas diferentes, né? Então eu acho que hoje recorreu, acreditou no banco, foi corajoso, foi ousado e o banco respondeu quando precisava. Acho até que contra o Mirassol o time precisava mais do Gabigol ainda, porque não estava ganhando, estava empatando 1-1, do que nesse jogo. Mas que bom que ele colocou. Bom até para o Matheus Pereira, que saiu, fez um grande jogo, principalmente na recomposição, além do golaço, porque ele sabe que se ele correr muito, ele pode sair, que o treinador vai tirar ele. Assim como o Mateuzinho, que é um jogador fundamental, para mim deveria ser titular desse time. Então assim, o contexto todo foi muito positivo, porque não só você ganhou do Inter, depois de 12 encontros que o Cruzeiro não ganhava do Inter, você ganhou um jogo em casa, porque vinha de 2 derrotas, você se aproximou novamente dos líderes, inclusive passando o Palmeiras nesse momento, e o Léo acreditou no banco de reservas. Quem sabe ele entende que ele precisa mais desse banco para várias situações, como ele provou hoje. Então, acho que você tem muitos pontos positivos, além desses 3 que o Cruzeiro conquistou, viu, Tiagão?